Olá, senhores, sejam bem-vindos, todos bem? Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um ponto muito importante, que é o conflito de normas. É o crime de falsificação, na verdade, o uso do documento falso, tá? E estelionato. Como é que funciona, hein? Vamos imaginar, o sujeito, ele falsifica um documento público para praticar o estelionato. Ele falsifica um documento público, um RG, por exemplo, para praticar estelionato, abrir uma conta bancária. Legal? Até aqui? Muito bem. O que acontece? Em tese, ele praticou dois crimes. Por quê? Porque nós temos dois bens jurídicos protegidos e tutelados, não é? O crime de falso, que é a fé pública, e o estelionato, que é o crime contra o patrimônio. Muito bem. Se ele pratica o crime de falsificação do documento público, na verdade ele usa um documento falsificado, né? O 304, a pena é remetida, ou seja, ele fala assim, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Pena, a combinada falsificação ou alteração. O que acontece? Você tem de, se ele usar um RG falso, você tem que ir na pena de uso do documento falso. Reclusão de 2 a 6 anos, você vai chegar a essa conclusão. Legal até aqui? Então vamos lá. Eu uso um documento para praticar o estelionato 171. O uso de documento falso, pena, reclusão de 2 a 6 anos, tá? Se eu falsificar um documento público. Estelionato, reclusão de 1 a 5 anos. Muito bem. O que acontece, pessoal? Nós temos o princípio da consunção ou absorção. O crime mais grave absorve o menos grave. Legal? Mas você concorda, o crime mais grave aqui é o uso e não o estelionato. Mas o uso foi um meio para a prática do crime fim. Será que o crime mais grave vai absorver o menos grave? Se você entender que sim, na verdade, o uso tende a absorver o estelionato. Você concorda comigo? Legal? Porque o estelionato, pena de 1 a 5 anos. O uso, reclusão de 2 a 6. Então, a gente está na cabeça o seguinte, né? Se eu pratico um crime meio, o meio para a prática do crime fim, o crime fim absorve. Só que o crime fim é menos grave, então ele não pode absorver. Maravilha? O que eu faço? Aí entra os posicionamentos. O professor Rogério Greco, ele sustenta que o estelionato é absorvido pelo uso, não o uso absorvido pelo estelionato. Ou seja, o crime meio aqui, ó, absorve o crime fim, porque o crime meio é mais grave. Está claro? Essa é a posição do professor Rogério Greco. Muito bem. Mas nós temos um outro posicionamento, justamente ao contrário. O crime fim absorve o crime meio. O crime fim absorve o crime meio. Ou seja, o estelionato absorve a falsificação. Legal? Até aqui? Por quê? Porque tem uma súmula, que é a 17 do STJ, fala assim, ó, quando o falso se exaure no estelionato, é por esse absorvido. Então, pessoal, é justamente ao contrário, tá? É o crime com pena menos grave absorvendo o crime com a pena mais grave. Justamente ao contrário. Nós temos um terceiro posicionamento, fala do concurso material de crimes, ou seja, ele vai responder pelos dois, concurso material de crimes, pelos dois, ele vai responder por estelionato e vai responder por uso do documento. Muito bem. Terceiro posicionamento é o concurso formal de crimes. Essa terceira corrente é o concurso formal de crimes, artigo 70. Artigo 70. Você vai, tudo bem? Então, primeira corrente, nós temos a posição do professor, posicionamento do professor Rogério Greco, fala o seguinte, que o crime de estelionato é absorvido pelo crime de falso, pelo crime de uso do documento falso. Segundo posicionamento, o crime de estelionato absorve o uso do documento falso, ao contrário, tem a súmula 17. Terceira corrente, concurso material de crimes. Material de crimes, artigo 69. Quarto posicionamento, concurso formal de crimes. Beleza? O STF está partindo do concurso formal de crimes, tá, pessoal?
Mas o que eu respondo na minha prova? Você tem que tomar cuidado, pessoal. Uma prova simples, legal? Até aqui, que exige mais texto de lei, ou vez ou outra uma súmula, etc. Evidente que você vai atacar o segundo posicionamento. Beleza? Você vai acatar o segundo posicionamento, que é a súmula 17 do STJ, quando o falso se exaure no estelionato, é por esse absorvido. Não é, você tem que tomar cuidado com uma prova mais capciosa, um CESP-UNB, tudo certo? Uma querida que acompanha, uma pessoa muito legal que acompanha os nossos vídeos, tá? No Sul, ela mandou uma questão muito interessante e a gente discutiu no Facebook em relação a isso. Era justamente ao contrário, tá? Que o estelionato, ele não absorvia o crime meio, era CESP-UNB. Por quê? Porque o crime meio, tá? Tinha pena mais grave. Se vou estourar a funda na doutrina, uma doutrina mais clássica, fala que não pode, realmente. Legal? Mas não esqueça da súmula 17, quando o falso se exaure no estelionato, é por este absorvido. Legal, senhores? Um grande abraço, sucesso, até uma próxima oportunidade. Tchau!